Olá, sejam bem-vindos ao Ícones do Cinema Amazonense, um podcast do Cine7 que tem como foco discutir a história de personalidades importantes do cinema amazonense e o legado que eles deixaram para a nossa cultura. Passaremos por 5 artistas, pesquisadores e produtores que foram vitais para a construção do cinema no estado como ele é hoje. Eu sou Pamela Euridice, jornalista e crítica de cinema do Cine7. E ao meu lado, para dirigir esses episódios, eu tenho o Caio Pimenta, fundador e editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus. Vem com a gente conhecer os ícones do cinema amazonense. E hoje o tema é Joaquim Marinho. Ele foi um dos maiores agitadores culturais da história de Manaus. Nasceu no Porto, lá em Portugal, mas fez uma história gigantesca no cinema do Amazonas. Foi dono das principais salas do centro de Manaus, formando cinéfilos por gerações. E também foi secretário de Turismo, Cultura e Propaganda nos anos 60. Para falar um pouquinho sobre ele, tem a filha, Patrícia Marinho, que vai contar sobre o legado do pai. Olá, Patrícia, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre como começou o interesse do seu pai por cinema. Maravilha, é um prazer estar aqui com vocês. E falar do meu pai e do cinema é uma coisa que eu acho que está já no DNA dele, estava no DNA dele, porque sempre foi um apaixonado por essa arte, desde garoto, ele sempre conversou com a gente, sempre comentou isso com a gente, eu e minha irmã, sempre ouvimos isso. Tivemos o privilégio de assistir alguns filmes em casa, ainda em Super 8, um lençol esticado na sala e a projeção. Então, o cinema sempre fez parte da vida dele, sempre teve essa relação, mesmo antes dele abrir as casas de espetáculo, né, de ter os cinemas de rua, já era um estudioso de cinema, já conhecia tudo que podia ser relacionado, por mais que não fosse ator e tudo mais, mas sempre gostou dessa arte. Patrícia, o seu pai, ele foi secretário de Cultura, deixa eu só pegar aqui para falar certo, secretário de Cultura, Turismo e Propaganda aqui do Amazonas, e ele foi sempre um agitador, um movimentador, um cara que movimentou a cena cultural. Eu queria saber de você o seguinte, primeiro, a inserção dele no grupo de estudos cinematográficos, a geração cineclubista dos anos 60, que depois vai gerar grandes nomes para o audiovisual. Então, primeiro, antes da gente falar dele como secretário, eu queria que você falasse um pouquinho dessa geração dos anos 60, da qual seu pai fez parte, e como é que foi a participação dele nesse período. Então, ele sempre teve realmente uma ação bem legal, uma atividade no cineclube, ele com Cosme Alves Neto, que era uma personalidade da Cinemateca do Brasil, inclusive foi diretor da Cinemateca no Rio de Janeiro, né? Era um amigão dele, e se conheceram aqui em Manaus, ativista nessa área também. Nomes que eu me lembre, tem Tom Zé, tem o próprio Márcio Souza, fazia parte também na parte de literatura, mas também estava relacionado, teve filmes que foi escrito por ele, que acabou virando filme. Então, assim, essa participação, nem existia ainda um espaço para isso, não existia sala de cinema para isso, e eles já estavam reunidos em pequenos auditórios, onde colocava-se tela, projeção ainda realmente em Super 8, em 35 milímetros. Então, eram atividades fantásticas. E depois, realmente, quando já começou a ter os cinemas, ele sempre se preocupou em ter alguns filmes de arte sendo passados, e não só filmes comerciais, né? Aqueles filmes que davam bilheteria. Sempre tinha algum filme de arte sendo passado nos cinemas dele. Vamos falar então sobre cultura, né? Ele foi secretário de Cultura, Turismo e Propaganda, como o Caio já falou. E aí eu queria saber quais são, assim, que tu vês as maiores contribuições dele enquanto secretário.
Tá. Na primeira secretaria, eu ainda não era nem nascida, mas tudo bem. Mas ele foi 3 vezes secretário, não apenas uma. Ele foi secretário de Estado, Cultura e Propaganda, né, essa primeira vez, mas depois ele foi secretário de Cultura e secretário de Ações Culturais, eu não lembro agora o nome. O último foi no governo do Amazonino, isso nos anos 90, esse aí eu já estava mais participando também com ele, e sempre preocupado com a cultura na nossa região. Cultura nunca deu voto, cultura nunca deu dinheiro, cultura nunca foi pauta de palanque. Isso é uma briga que eu levo até hoje também. Vocês da área sabem quanto a gente sofre, né, nessa questão toda da cultura. Mas ele sempre botou a cultura em primeiro lugar. O pai sempre teve essa preocupação de colocar a cultura como os hospitais, a prioridade da saúde, como a parte de educação. Então, assim, cultura faz parte também da vida de todo mundo. O lazer, a cultura, o entretenimento, sempre foi uma preocupação muito grande, principalmente a cultura para deixar, né, toda uma história para a nossa população, para a nossa geração. Hoje é complicado quando a gente conversa com essa nova turma que não sabe ler, que não sabe escrever, é só VC, KKK, e é complicado, mas faz parte também. A gente também tem que conhecer um pouquinho dessa parte tecnológica. Mas conhecer o que está para trás, muita gente não sabe que tinham casas de cinema no centro da cidade. Quando eu comento isso, meu pai teve umas casas de cinema no centro da cidade, mas no centro, aonde tinha cinema? Porque hoje já não tem mais os prédios e acabou, morreu com o advento de toda a televisão, cinemas de shopping. Hoje até cinema de shopping já fica vazio, é complicado, está todo mundo aí nos streams, então eu fico triste quando eu escuto isso, mas não tinha cinema no centro, e toda aquela revolução que foi feita na época dos anos 80, 90, que era um barato você ir para a fila do cinema, eu já conversei com o Caio numa outra oportunidade, era um passeio, vamos para a fila do cinema para assistir o filme, então desde a fila já era um entretenimento. Patrícia, queria saber de você, você falou que não era nascida, mas queria saber o que você sabe de história, do que seu pai conversava desse período, que foi o seguinte, seu pai foi secretário, né, como Pamela e eu já falamos aqui, e ele teve uma ideia naquela esteira da empolgação com a Zona Franca de Manaus, né, o processo de industrialização aqui da região, especialmente na capital, e aí ele teve também uma ideia de criar um polo cinematográfico aqui no estado, aqui em Manaus. Talvez não nos moldes de Hollywood, mas quem sabe alguma coisa que talvez remetesse a uma Paulinha, né, que teve durante um tempo aqui. Então eu quero saber de você, o que você sabe dessas histórias, o que ele falava, como é que era essa ideia que ele tinha sobre um polo de cinema aqui em Manaus? E isso foi um marco bem interessante, foi em 1969, eu estava na barriga da minha mãe, tem um filme, tem um vídeo, depois eu posso até compartilhar com vocês, dele chegando para o festival, foi um festival de cinema de 1969, com a participação do Milton Gonçalves apresentando, novinho ele, bem ainda garoto, e ali já teve premiação, já foi no Cinema Avenida, né, o palco do festival foi no Cinema Avenida, e foi incrível aquilo, para 1969 já ter toda essa estrutura em Manaus, meu Deus do céu, foi fantástico isso, e foi uma ideia dele. Ivens Lima participando também, que foi uma outra personalidade do cinema, um historiador de cinema, infelizmente também já falecido. Esse festival que a Patrícia estava falando, de 69, se não me engano, é o festival que também resgata o Silvino Santos e faz uma homenagem a ele e tudo mais. Silvino Santos, para quem não sabe, pioneiro do cinema da Amazônia, tá até na série aqui do Ícones que a Pamela está fazendo. Pode ir lá, Pamela.
Eu queria voltar àquele assunto que a Patrícia comentou anteriormente, sobre ir para o cinema, ir para a fila do cinema já ser um evento, né. Queria que tu comentasse pra gente como se tu lembras, assim, como que surgiu a ideia do teu pai fazer cinemas no centro da cidade. E como que isso impactava no centro, se tu lembras, assim, de como era esse evento de ir para a fila dos cinemas no centro da nossa cidade, que hoje nós temos um cinema ali, que é o Casarão de Ideias, temos também ali o Carmen Miranda, que é É. um retorno também de um projeto do Joaquim Marinho, mas eu queria que você comentasse sobre como era nessa época o boom da gente ter os cinemas no centro da cidade. Deixa eu só completar uma informação ainda do Festival de 69. Silvino Santos foi homenageado e ele estava presente. Ele recebeu o prêmio no palco. Então é fantástico quando você consegue premiar a pessoa em vida. Isso é muito melhor ainda. Mas vamos lá. Não existia cinemas em Manaus além do... Nós tínhamos o Cine Ipiranga, o Cine Avenida, eram cinemas antigos, né, com condições ainda precárias, não tinha um cuidado com acabamento, com som em Dolby, com projeção bacana, em alta resolução. Então, eram casas de cinema ainda muito simples, né? Antigas mesmo. Aí começou o Leong, que inaugurou o Cinema 2, ali na Joaquim Nabuco também. Na Joaquim Nabuco, não, minto, no térreo da Rádio Rio Mar, ali na praça do entorno do Largo. Era um cinema também pioneiro aqui na cidade. Mas eram cinemas, assim, discretos, vamos dizer assim, não tinha aquele barulho todo que Joaquim Marinho estava acostumado a fazer na divulgação. E aí ele resolveu, sempre apaixonado pela essa arte, criar o Cinema Chaplin, que foi o nosso primeiro, ali na Joaquim Nabuco. E era o centro que acontecia tudo em Manaus, não existia outra área, não existia os Vieralves da vida, os Djalma Batista da vida, isso não existia nos finais dos anos 70 e 80. Então, tudo acontecia no centro. As principais escolas, o comércio, a Zona Franca, então tudo acontecia realmente no centro, que hoje estamos brigando aí para revitalizar em muitos pontos. Graças a Deus já tem muita coisa bacana para a gente usar no centro. Mas esses cinemas movimentaram, principalmente o Cinema Chaplin. Alguns filmes ele conseguia fechar a rua, transformar em desfiles de moda, em pista de skate, de break. Era uma loucura. Isso aí teve vários filmes que a Joaquim Nabuco foi fechada naquele trajeto na frente do Cinema Chaplin, e ali aconteciam realmente grandes eventos e com um público bem legal, com apoio da polícia, com apoio da prefeitura, fechando a rua. E isso era movimento, a gente não tinha casas de espetáculos variadas como a gente tem hoje, né? Bairros e loucuras todas que hoje, graças a Deus, cada bairro já tem a sua atividade, a sua comunidade ali tem os seus atrativos. E nosso aqui realmente era tudo no centro. Patrícia, eu queria que você falasse agora da questão da cinefilia, porque muita gente do audiovisual amazonense, que tanto faz cinema quanto publicidade, assistiu, se apaixonou pelo audiovisual, se apaixonou por cinema a partir dos cinemas do seu pai, Cine Chaplin, Renato Aragão e tantos outros. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, você falar um pouquinho, você falou, tinha essa questão da praça de skate, da pista de skate, do cinema ao ar livre, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquelas pessoas específicas que iam ao cinema, que eram apaixonadas, que discutiam. Você sentia isso na cidade? A cidade vivia muito mais o cinema do que vivia hoje, por exemplo, na sua opinião, ou não? É o mesmo, só que o perfil é diferente. Qual a sua visão? Eu não convivo muito hoje com essa turma que está produzindo cinema aqui. Mas, na época, esses guris todos, né, o Rod, o Mancini, esses meninos, eram muito meninos e eram apaixonados. Eles eram aqueles que entravam e saíam na fila, se deixasse 3, 4 vezes, dependendo do filme. Esse daí, eu lembro do Rodrigo, então, o Rodrigo era cria da casa lá com o papai. Muito menino mesmo, moleque.
Mas e é fantástico ver o que eles assistiam e hoje está produzindo coisa muito boa, material muito bom. Eu sei que hoje tem nomes também maravilhosos, excelentes, mas eu acho que tanto naquela época como agora, ainda é uma sociedade muito pequena. Ainda é realmente um grupo que a gente vai se encontrar sempre, aquelas mesmas figuras, que a gente tenta levar para escolas, tenta levar para a nova geração, mas ainda é um grupo muito pequeno, muito seleto. Não tem ainda essa abrangência que deveria ter. Agora, né, ainda estou aqui com a Fernanda Torres, que está todo mundo comentando, é uma oportunidade da gente crescer o cinema, não só amazonense, mas como brasileiro, que também sofre com isso. Filme brasileiro, para ficar em cartaz mais do que 2 meses, não, vai entrar para o livro do recorde. Então, é uma questão que realmente ainda é um grupo muito pequeno, isso a gente nota. É importante a gente brigar, não desistam do cinema, não. Não desistam das salas grandes, da telona, da poltrona, da pipoca, da gargalhada conjunta. Eu vou ficar em casa porque aí eu estou no meu conforto. Gente, quem vai para o cinema, o filme é diferente. Eu assisti Ainda Estou Aqui no cinema com a minha filha, casa lotada, e é outro gostinho. Não tem, é diferente. Você está ali com uma casa cheia, rindo, assistindo, chorando, um show que é o cinema. Fazer só um comentário aleatório, né? Eu fui assistir o Ainda Estou Aqui no mês de janeiro com a minha irmã e casa lotada. Foi antes da indicação que a gente foi ver e ainda estava cheio, né? Então, para a gente ver a importância do nosso cinema, da gente poder assistir aquilo que nós produzimos na tela grande. E aí, Patrícia, a gente está entrando na reta final já da nossa conversa. E eu queria, assim, se você pudesse descrever o legado do Joaquim Marinho para o cinema amazonense em uma frase. Qual frase seria essa? A coragem dele para a época que ele viveu, desbravando muitas barreiras. Foi fantástico isso. Patrícia, quero te agradecer por ter estado conosco nesse episódio do Ícones do Cinema Amazonense, que é um podcast do Cine7, realizado com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo. E eu espero que você, que nos assistiu, tenha gostado e nós nos encontramos no próximo episódio.